Caminhar por aquele lugar sombrio era algo do qual eu não gostava. O cheiro podre e a falta de iluminação adequada eram motivos mais do que suficientes para eu não querer passar pela Rua 8, ainda mais por volta das 11h30 da noite. A inquietação e o medo aumentavam a cada passo, sempre que eu voltava do trabalho para casa. Não falo nem das inseguranças de assaltos, nada disso. Afinal, os próprios criminosos tinham medo de andar por ali. Talvez já conhecessem a fama daquele caminho. Eu também conhecia. Infelizmente, o meio mais rápido e seguro para mim até então, se assim posso dizer, era aquele. Entretanto, nada conseguia me deixar mais perturbado do que passar em frente a uma casa muito antiga, localizada bem no meio daquela maldita rua. Eu cresci ouvindo diversos relatos a respeito da velha casa. Ocorrências de fazer os mocinhos dos filmes de faroeste se borrarem de medo e não pagarem para ver. Coisas que eu sabia e as quais eu jamais desejaria comprovar. Afinal, eu não sou tolo, e sempre que esses pensamentos me vinham à mente, eu apertava mais o passo. Eu ficava feliz em chegar à minha casa, sentindo o alívio de saber que estava tudo bem. No entanto, naquela noite aconteceu algo estranho e nada habitual. Eu morava sozinho e após cumprir todas as minhas tarefas fui dormir. Durante o sono, um pesadelo me colocou em frente à casa da Rua 8 e foi algo que para mim realmente parecia ser muito real. Conforme eu sentia cada vez mais o frio e o pavor percorrerem minhas veias, o ambiente era tomado por um odor insuportável. Eu estava ficando de tal jeito que já não sabia distinguir se era ou não realidade. Mas o que importa é isso? Estar parado em frente à casa era o de menos. Eu havia passado por ali diversas vezes, e o que poderia dar errado? Era apenas fruto de minha imaginação, e nada mais. No entanto, para minha surpresa, surgiu uma figura estranha e com uma expressão ameaçadora na porta daquela casa. Tinha o aspecto de uma senhora de muita idade. Seus olhos eram sem vida e sua expressão cansada. Os cabelos que tiveram a cor roubada pelo tempo pareciam reluzir ao luar. Ela me encarava e o terror daquela cena fazia com que eu desejasse nunca ter dormido. Mas aquilo seria um devaneio? Um pesadelo? Um fruto de minha imaginação apenas? Eu me perguntava. Simplesmente eu não sabia qual atitude tomar. Fiquei parado igual uma criança quando olho o irmão mais velho fazer besteira, sem saber se entrega ou não para os pais. Pude perceber que os ratos corriam agitados, entravam e saíam dos bueiros como se estivessem brincando de esconder. De repente, vozes começaram a surgir, se assemelhavam a um coral de igreja, fazendo com que meus tímpanos vibrassem com o terror e eu ficasse ainda mais congelado pelo medo. A porta da casa se abriu e a figura estranha foi sugada para dentro como se desmaterializasse na minha mente. Gostaria de ter falado milhares de coisas, mas o medo inconsciente e irracional não me permitiu dar sequer um olá. Acordei ensopado de suor e sentindo muito frio, tal qual a sensação ruim e estranha de como você está com febre. Exausto e com muita sede, levantei-me da cama e pude notar o cheiro daquela rua fedida e tenebrosa, permeando pelo meu quarto agora. Sentia-me um pouco mais tranquilo, de saber que estava no mundo real. No entanto, algo ainda desejava me afrontar, e confesso que era difícil aplacar o conflito que já havia se instalado em meu ser. Essa ideia, de uma maneira tola, porém profunda, me perturbou. No dia seguinte, fui ao trabalho e busquei à medida do possível passar o meu tempo ocupando minha mente de todas as formas. Era difícil admitir que aquele pesadelo me perturbava. E durante a maior parte do tempo, eu consegui ficar em paz e sem lembrar daquele assunto. Contudo, a sensação de que a volta para casa hoje seria bem diferente tomava espaço em minha consciência. Portanto, organizei os meus pensamentos de maneira racional mais uma vez, dizendo a mim mesmo: deixa de bobeira, cara, fica tranquilo, vai ser mais um dia apenas, mais um dia. Ao final de minha jornada de trabalho, tomei meu caminho de volta para casa com a confiança que me manteve bem o dia inteiro. Estava orgulhoso de minha postura, e posso dizer que, apesar do terrível pesadelo da noite anterior,
Eu estava tranquilo e percorria meu trajeto até que chegou o momento de passar por aquele local maldito, a Rua 8. Não havia outro caminho para chegar à minha casa, e eu era refém daquele percurso. Crimes não aconteciam mais por ali, porém isso não diminuía o terror intenso de tudo que era conhecido a respeito das assombrações e mortes que existiram naquele logradouro no passado. A verdade é que os assaltos à mente e à paz de espírito ainda eram maiores. Havia um bar bem no início da rua, no qual geralmente eu ia com os amigos do trabalho na sexta-feira para beber e me divertir. Dias assim eram bons e nem parecia que o mal fazia morada naquele endereço. Contudo, isto ocorria antes do bar fechar e a rua perder o último sopro de alegria e diversão que tinha. Depois, ela era como um buraco negro, o qual tentava sugar tudo e todos que passavam por seu solo. No momento, a única coisa que chamava atenção era aquela velha casa perdida no meio do nada. Além dela, existia apenas outras duas na rua, da qual os moradores se mudaram com medo de histórias e coisas bizarras que aconteciam por ali. Por fim, botei em mente que era apenas uma casa e eu estava sendo leviano de focar no medo sem nenhum motivo. Afinal, um pesadelo jamais poderia interferir na realidade. Eu afirmava comigo mesmo, sendo categórico ao criar coragem para cruzar o meu destino. E por mais que eu tentasse me acalmar, isso era algo que eu não estava disposto a fazer. Apertei o passo conforme sempre fazia, e senti um frio cruel congelar meu corpo. Um medo dilacerante e estúpido. No entanto, ao final das contas, nada aconteceu, e eu superei meu maior pavor. Venci o que mais me assustou naquele dia. Sentia-se muito bem por ter cruzado a barreira do real e imaginário sem nenhum arranhão. Enquanto eu festejava em meio aos meus pensamentos de vitória e assoviava feliz, acompanhando a melodia do momento, o som de vozes começaram a ecoar por toda a rua. Eram como risadas medonhas e irônicas conduzidas pelo vento. Estremeci totalmente. Dessa vez, eu desejei estar sonhando, mas não estava. Quanto mais eu tentava me convencer do que o que acontecia agora era irreal, mais a realidade me fazia afundar em um mar de desespero e aflição. O buraco negro da Rua 8 estava aumentando. Olhei para trás. Quando eu me virei, pude perceber aquela velha senhora parada em frente à casa, rindo. Ela estava novamente com aquele sorriso sombrio. Eu fiquei tão apavorado que mal sentia minhas pernas. Tamanho suplício e horror me faziam chorar de angústia por dentro, a tal ponto que meus sentidos explodiram em uma pergunta: "O que você quer? Me deixe em paz." Minha voz pareceu ecoar por todos os lados, mostrando que eu estava em uma dimensão de terror jamais vista antes. Duas janelas da casa explodiram, transformando-se em estilhaços de vidro espalhados pelo chão. O vento aumentou sua força, levantando a poeira e carregando tudo, tentando carregar a minha alma também. Eu precisava enfrentar a situação. Pelo menos minhas calças ainda estavam limpas. Por pouco tempo, eu acredito. Ela então decidiu se aproximar. Flutuava com um vestido que não me permitia enxergar seus pés. Contudo, nem mesmo a vestimenta, que remontava ao século XIX, tocava naquele solo maldito. "Nunca te deixarei em paz", disse aquela voz rouca que lembrava um ranger de portas e era acompanhada da risada ainda mais monstruosa e sinistra. Após algum tempo, a figura estranha gritou. Eu senti como se todas as dores daquela alma passassem pelo meu corpo e pela minha mente. Depois, ela começou a caminhar para dentro da casa até sumir. Assim que consegui alguma força em minhas pernas dormentes, eu corri. E corri muito. Acho que se eu estivesse participando de alguma maratona olímpica, eu seria um medalhista de ouro. Cheguei em casa e tratei logo de tomar alguns calmantes para me afastar daquelas imagens e de tudo o que havia acontecido. Eu ainda não acreditava no que tinha visto, e ainda assim, meu coração parecia querer saltar pela boca. Finalmente, depois de algum tempo, eu adormeci pelo efeito dos calmantes. Semanas e meses se passaram após aquele ocorrido e nunca mais tornei a ver aquela figura estranha.
O trauma, apesar de imenso, foi superado. Às vezes tenho dúvida disso, admito. Saibam que não foi fácil, nem um pouco. De vez em quando, eu ainda paro em frente à casa da Rua 8 a pedido do meu psicólogo. Ele diz que preciso enfrentar os meus medos. Eu atendo ao pedido, talvez para saber se algo vai acontecer igual aquele dia. O tempo vai me fazendo questionar-me até que ponto o que eu vi foi real ou não. Talvez eu estivesse em um pesadelo novamente. Pode ser fruto do meu pavor e estresse mental, ou até mesmo pura imaginação. Por fim, quando tudo parece se acalmar, algo estranho sempre acontece. Às vezes, o cheiro podre da Rua 8 parece surgir do nada, como se fosse um aviso ou um lembrete, mostrando que pesadelos, sonhos e realidade nem sempre estão distantes assim.